O Nicola sabe alguma coisa se é verdade, que se estuda um modelo de SAF igual ao Green Bay Packers no Corinthians? Cara, eu vou te falar a verdade, no Corinthians ninguém cogita essa possibilidade de SAF, tá? Coringão. Lucas, sobre reforços no Corinthians, as prioridades são um zagueiro que chegue para ser titular absoluto, para atuar ao lado do André Ramalho ou do Gustavo Henrique, e de um ponta de velocidade. A avaliação é que no Corinthians hoje não há ninguém com essa característica de velocidade. Mas também pode chegar um goleiro reserva e também um lateral direito reserva, tá? Essas são as necessidades urgentes no Timão, que tem como grande prioridade para o presidente Augusto Melo escapar do impeachment. E João Paulo foi oferecido ao Corinthians, goleiro do Santos. Clevson, o João Paulo está cogitando sair do Santos, tá? Depois de 14 anos. Não tem conseguido jogar, muito mais reserva do que titular, o Brasão meio que assumiu a condição. Mas para o João Paulo não valeria a pena, porque ele vai para o Corinthians para ser reserva do Hugo Souza. O João precisa ir para um clube onde ele tem a mínima possibilidade de jogar como titular. E no Corinthians, com o Hugo, a chance é menor do que com o Brasão, tá? Sugiro para o Corinthians o cara que joga pela direita, escreve o Nery Ramos. O Pedro Afonso Almeida Franco. Nicola, boa noite, cheguei agora, tudo bem? Qual a última do Augusto Melo? Eu gostaria que ele saísse urgente, abraços, campeão. Cara, são muitas, né? O Augusto, nessa semana, contratou... O Augusto não, os caras da base, né? Mas com o aval do Augusto, o Augusto tem 86... A gestão Augusto tem 86 reforços para as categorias sub-17 e sub-20 desde o ano passado, desde janeiro. E uma das últimas contratações, não dá nem para dizer que foi a última, porque já chegaram mais alguns caras, um dos últimos reforços é um jogador que acaba de assinar um contrato profissional, mas que esteve no Corinthians até janeiro e foi dispensado em janeiro na base. Ele ficou por quase 6 meses no Corinthians, não performou, foi dispensado na base e agora volta para o Corinthians com um contrato profissional até janeiro do ano que vem. São coisas que são muito difíceis de entender, né? Sobre Félix Torres, perdeu espaço no Corinthians e deve ser negociado na metade do ano. A ideia do Corinthians era recuperar o investimento feito, mas o próprio Corinthians já sabe que isso dificilmente vai acontecer. Zagueiro equatoriano comprado do Santos Laguna por 36 milhões de reais, importante. O Corinthians atrasou parcelas e o Santos Laguna levou o caso à FIFA. Logo, logo, você vai perceber que vai pintar uma punição ao Corinthians. O Vasco foi especulado como possível interessado. Conversei com uma pessoa do Vasco que desmentiu. Afirmou que não faz parte dos planos. Vale a lembrança de que o Félix Torres custa 750 mil reais por mês em salário, tá? Informação que eu recebi é que o Matheus Magalhães está louco para jogar no Corinthians e, inclusive, né, está disposto a abrir mão de algumas coisas lá no Braga, né, pedindo a liberação, né, pedindo para que o Braga o empreste ao Corinthians para que ele seja jogador do Corinthians, seja o goleiro reserva, né, do goleiro Hugo, e lute pelo espaço, claro, tem 33 anos, tá? Essa é a informação que eu tenho. Ele quer muito jogar no Corinthians, é sonho, né, aquela coisa que também quem não tem esse sonho, né? Enfim, está hoje no Ajax, tem contrato até o meio do ano, está empolgadíssimo, querendo que a negociação avance. Não avançou ainda, tá? Por quê? Porque o Corinthians quer muito o Santos, tá? Eu apurei que o Santos é o nome preferido, tá, da diretoria corintiana. Quando eu falo diretoria corintiana, esquece Augusto, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Fabinho Soldado e Dorival Júnior, tá? Os dois trabalharam com o Santos no Flamengo. Gostam do Santos pela experiência, né, que ele tem e que ajudaria aí bastante, né, o Hugo Souza, tá? Então, o Santos é o preferido, tá, do Dorival Júnior e também do Fabinho Soldado. Se não der certo com o Santos, porque ele está emprestado até o fim do contrato dele para o Atlético Paranaense, só que lá ele não tem jogado. Então, se não der certo com o Santos, aí sim o Corinthians pode passar a pensar no Matheus Magalhães, que foi oferecido, está no Ajax até o meio do ano. Então, queria passar isso para vocês. O Matheus quer muito o Corinthians, Matheus Magalhães, e o Corinthians quer muito o Santos para ser o reserva do Hugo Souza e fazer uma sombra, baita sombra para o Hugo Souza na visão da cúpula corintiana. Você acha isso? Deixe seu like, comente aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.